está aberta a temporada de Júpiter no signo de Gêmeos. Muito bem, viajantes, iniciamos agora um novo ciclo com esse grande benéfico e grande expansor que temos aí no nosso universo, que é Júpiter. Ele acabou de sair da sua temporada taurina e no dia 25 de maio de 2024 ele entrou no signo de Gêmeos e faz morada até meados de junho do ano que vem, 2025. Temos então aí uma nova qualidade no ar, uma mudança de energia bastante drástica, porque em Touro a gente estava falando de um signo de terra e um signo fixo. E quando a gente vem para Gêmeos, a gente está falando de um signo de ar e um signo mutável. Então são qualidades e características completamente diferentes que a gente vivenciou em Touro e que vamos vivenciar agora com Júpiter em Gêmeos. E eu já tinha um conteúdo aí na manga que eu queria trazer para vocês, para a gente discorrer um pouquinho sobre ele, porque venho percebendo isso como uma dinâmica nos meus atendimentos, nos meus relacionamentos, e acredito que é um tema que eu gosto muito de falar sobre ele. Eu acho que a gente não se cansa de se debruçar sobre ele. Se soubéssemos cada vez mais aprender sobre esse tema, acredito que as nossas relações humanas seriam muito diferentes, que é a única coisa que nos difere de todas as outras espécies vivas. Espero que você tenha respondido por aí. É o que? Nossa capacidade de comunicação falada. Então, isso que estou fazendo aqui, né? Essa comunicação que temos através da voz, através da fala, é o que nos diferencia de todas as outras espécies. Seja a espécie animal, seja a espécie vegetal, seja qualquer outra espécie viva, a espécie aquática, enfim, qualquer espécie, a gente é diferenciado deles exatamente por essa capacidade nossa de comunicação verbal. E o quanto a nossa comunicação pode ser uma pepita de ouro e um poder gigante nas nossas vidas de forma construtiva, e que ao mesmo tempo pode ser uma âncora que nos puxa lá para o mais profundo do oceano, que nos coloca em lugares escuros, que é destrutiva, que é negativa, que amaldiçoa e que pode levar as pessoas muito mais ao fundo do abismo, né, a pular para esse lugar aí obscuro, do que de crescimento e evolução. Em Júpiter em Gêmeos, vamos falar muito, né? Acho que uma das características mais evidentes que temos quando a gente fala de Gêmeos é esse poder da comunicação. Em Gêmeos a gente está falando exatamente sobre a nossa capacidade de se expressar, de articular, de trocar, de se comunicar. Isso a gente aprende em Gêmeos quando a gente se depara com esse signo. Aqui eu já abro um espaço claro para a gente ter uma perspectiva que eu venho escutando, né, de muitos professores, de astrólogos diferentes, a visão deles, e buscando tentar compreender aquilo que faz sentido, que é o que? Júpiter, naturalmente, ele rege o signo de Sagitário, tá? Então, ou seja, natural, onde ele gosta de estar, onde ele é expansivo, onde ele é grande, é no signo de Sagitário. O oposto complementar é exatamente Gêmeos. Então, quando ele está em Gêmeos, aqui para a astrologia, a gente chama de debilidade astrológica. Ou seja, é como se Júpiter não gostasse muito de estar em Gêmeos, porque é como se Gêmeos ele se sentisse um pouquinho mais limitado, né? Gêmeos tem essa coisa meio do mesmo caminho todo dia, né? Às vezes aquele conhecido, aquela coisa mais assim, um a um. E o Júpiter, ele gosta do grande, da expansão, da experiência, da aventura. Porém, eu aqui, tá, uma visão minha, eu acredito que não exista somente uma possibilidade. Até porque eu acredito que a astrologia ele é esse lugar de experiência em que em toda a sua dinâmica existem luz e sombra. Então, quando a gente está falando de um Júpiter em Gêmeos, é claro que temos que estar atento à sua capacidade de debilidade, né? Onde se encontram as suas dificuldades e a sua sombra. Porém, eu acredito que como ele sendo esse grande expansor benéfico, benevolente, ele sim tem o seu lado luz de expansão naquilo que são as qualidades geminianas. Então é o mesmo movimento que a gente faz para tudo na astrologia, de conseguir compreender os diversos caminhos possíveis, as diversas manifestações possíveis de uma mesma qualidade, de um mesmo signo, de um trânsito, de um aspecto, e como é que a gente vai observando
observando essas nuances em toda a sua sombra e em toda a sua luz. Então, em primeiro lugar, é isso que eu gostaria de deixar claro aqui, em que eu ressoo com as visões de outros astrólogos que também enxergam dessa maneira. Não acho que é só luz e só expansão, mas também não acho que é só debilidade, sombra e negatividade, tá? Essa é a maneira que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente expandir a nossa percepção sobre isso. E se fizer sentido para você, leve esses aprofundamentos para a sua vida pessoal. Então, primeiro de tudo aonde você tem Gêmeos no seu mapa. É nessa casa que o babado vai acontecer. É nessa casinha aí que o Júpiter vai fazer morada dele pelo próximo ano, trazendo para você aí todas essas transformações jupiterianas com as suas sombras e com a sua luz, mas é com certeza nessa área da sua vida que você será agraciado, transformado e convidado a refletir com o grande do Olimpo, né, que é Zeus. E claro, gente, que aqui não consigo atender todas as casas e falar sobre todos os aspectos das 12 casas no mapa, mas se você quiser uma leitura mais aprofundada do seu campo individual, do seu movimento individual, deixo aqui na descrição do vídeo um espaço para os atendimentos aqui astrológicos individuais que eu faço, as mentorias. Então, caso você queira aprofundar aí um pouquinho nessa dinâmica, será uma alegria poder compartilhar desse conhecimento com você. No mais, aqui, quem já sabe um pouquinho da sua casa onde tem Gêmeos, do seu mapa astral, é neste lugar que você então será convidado a essas transformações. O que temos, tá? Principalmente falando todas as temáticas ligadas à comunicação, a como a gente se expressa, ao ir e vir, ou seja, aos trânsitos, né, de um ponto A a um ponto B, como eu me locomovo de uma direção a outra direção, as redes sociais também, tudo aquilo que faz a gente se interligar e se comunicar, né, então essa coisa da internet que conecta várias plataformas, vários aplicativos, essa nossa capacidade de versatilidade, de novos conhecimentos, novos estudos, novas teorias, com certeza tudo isso é pauta de Júpiter em Gêmeos. E aí a gente pode ter de um lado expansivo, e é exatamente sobre isso que é o meu foco principal hoje aqui para a gente refletir, é sobre a nossa comunicação. Como é que a gente vem se comunicando com as outras pessoas? Como é que está a nossa expressão e a nossa comunicação nas nossas relações e em todos os âmbitos, tá? Relacionamentos profissionais, relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, relacionamentos sociais, relacionamento interpessoal. Como é que eu venho nessa dinâmica de comunicação? Na sua luz, a gente pode falar aqui que é um momento muito benéfico para a gente colocar nossa voz no mundo, tá? Então, tenho dito para muitas pessoas, né, que têm vindo nos atendimentos, principalmente agora para essa temporada, que se você tem vontade de colocar o seu conhecimento no mundo, aquilo que você vem aprendendo, a sua bagagem, tudo aquilo que você tem de teoria, é um momento muito benéfico para que a gente coloque a nossa voz no mundo, para que a gente se comunique, para que a gente fale as nossas verdades. Porque o que a gente tem que entender? Que quando Júpiter está em Gêmeos, ele vai pedir uma comunicação que está alinhada à nossa verdade interior. Porque o que é Júpiter? Júpiter é a nossa justiça interna, é a nossa verdade interior, é aquilo que pulsa no meu coração e que faz sentido para essa justiça que é interna. Então ele vai falar assim, olha, eu quero que você ajuste a sua comunicação para que ela esteja em ressonância com aquilo que você acredita dentro de você, do seu coração, que são as suas filosofias de vida, que são as suas verdades, e que você fale para o mundo aquilo que está dentro de você e que você acredita. Então, para quem tem aí vontade, tem um projeto de um livro engavetado, tem projeto de palestras engavetadas, tem vontade de ser professor, um mestre, um guia, né? Ou de abrir aí um canal no YouTube, de abrir uma página nas redes sociais. Esse é o momento para que você faça isso, para que você leve a sua voz para o mundo e para que você exatamente comece a fazer mais essas relações, comece a levar o seu trabalho para que ele chegue em cada vez mais pessoas e comece a fazer essas conexões que Gêmeos tem capacidade de fazer. Então é um ótimo momento para quem tiver aí vontade de tirar esses projetos da gaveta, ter esse empurrãozinho de Júpiter, né, para que ele coloque no mundo. E é claro que
não deixo de falar que dentro de cada mapa a gente vai ter a sua especificidade, né? Pô, esse Júpiter ali de casa 1 em Gêmeos, por exemplo, ele vai te trazer aspectos que têm a ver com essa comunicação, essa expressão, essa relação com o outro, esse conhecimento, de uma forma que é diferente de alguém que tenha esse Júpiter em Gêmeos numa casa 6, por exemplo, diferente de alguém com Júpiter em Gêmeos num meio céu, numa casa 12, mas que tem, percebam, tem uma raiz em comum e que dela a gente dá uma refinada. Isso é quando a gente vai lá para o nosso mapa astral e a gente vai olhar o refinamento dentro do nosso mapa. Então, quando eu falo disso, né, de uma forma mais geral, eu estou falando, claro, do impacto nas nossas vidas coletivas e que na nossa vida pessoal tem esse refinamento aí, essa pimentinha individual de cada um. E na sombra, o que a gente vai ter que tomar cuidado também? Muito com, principalmente, acho que o tema aí principal são fake news. Tá? E aí, fake news a gente pode tanto ter a nível aí da internet, das notícias que vão sair que não tem uma fonte segura e que são notícias mentirosas e que são notícias querendo destruir, que, né? Então aí, mas também as fake news na nossa vida pessoal, dentro da sua própria casa, dentro do seu ambiente familiar, dentro do seu ambiente social, do seu ambiente profissional, como é que a gente vai tomar muito cuidado e ter muita atenção com essa maledicência, né? Com essa fofoca, com essa coisa que naturalmente a gente já tem, né? O ser humano já tem a fofoca na ponta da língua, já gosta ali, fala mal um pouquinho do fulano, se junta com o Beltrano para falar mal do ciclano. O ser humano adora esse tipo de fofoca. Cuidado com Júpiter em Gêmeos, porque isso na sombra vai aumentar, mas vai aumentar exatamente pelo lado destrutivo. Então, como a gente está falando de Júpiter, que é o grande expansor, tudo que ele toca, ele expande. Se ele toca numa fofoca, se ele toca numa fake news, ele expande para um tamanho que muitas vezes pode ser muito destrutivo e levar a consequências nada agradáveis. Então fiquem atentos aí, eu acho que isso era o tema principal que eu queria trazer sobre a comunicação. Eu acredito que hoje em dia a gente está com grandes problemas de comunicação, né? Eu falo que a gente ganhou 2 ouvidos e uma boca e a gente mais fala do que escuta. A gente tem uma sociedade, né? A gente vive naturalmente relações onde as pessoas acham que as outras têm que adivinhar o que passa na cabeça delas, né? Eu falo isso sempre aqui nos meus relacionamentos. Eu falo assim, olha, a minha bola de cristal ainda não adivinha o que você está pensando. Então, nessa temporada de Júpiter em Gêmeos, a gente também vai ser convidado a prestar um pouco mais de atenção como que a gente está se comunicando, como o outro está se comunicando com a gente, como que a gente espera, às vezes, que os outros saibam, putz, eu tô lá chateada com alguém. E eu fico esperando que essa pessoa adivinhe o que eu tô pensando, que ela adivinhe o que tem dentro de mim, sendo que eu não falei. A gente tem que lembrar que não temos ainda, tá? Não desenvolvemos a capacidade de telepatia, né? Não desenvolvemos a capacidade de escutar os pensamentos dos outros. Então, ainda precisamos nos comunicar. E eu reitero, tá? Para mim, a maior, talvez um dos maiores problemas nos relacionamentos é a falta de comunicação clara. As pessoas não falam o que elas estão sentindo, as pessoas não falam sobre seus problemas, não falam sobre suas angústias. Aí você fica ruminando aquilo dentro de você e, claro, como eu sempre digo, que nada some, nenhuma energia some, tudo se transforma. Essa energia, às vezes, que fica aqui dentro, né, que fica caótica no meu pensamento, que é aquela coisa, né, fico criando histórias de milhões na minha cabeça, criando uma coisa que não aconteceu, criando uma coisa que eu acho que alguém fez, que alguém falou, e eu fico ruminando aquilo dentro da minha cabeça, ou vou lá e engulo coisas mal digeridas, palavras que entraram em mim torto, aí fico ruminando lá no meu estômago, né? Fico deixando aquela raiva me levar a uma gastrite, a uma queimação, e eu fico nesse mundo interno de Bob, achando que os outros são responsáveis por saber o que acontece dentro da gente. Vamos lembrar, tá, gente, que tem aqui, ó, falando de uma maneira bastante metafórica, mas que é bem palpável, eu tenho uma pele, tá? Inclusive a minha pele impede que eu veja como são meus ossos, impede que eu veja como são meus órgãos, impede que eu veja minha digestão, impede que eu veja meu cérebro. Então, assim, como é que um pensamento
que é uma coisa tão abstrata, que é uma coisa tão invisível, eu quero que o outro adivinhe. Não vai dar. Então, o que eu acho que a gente pode levar aqui para essa temporada, né, a todos nós, é que a gente aprenda a ter mais consciência da nossa comunicação. A gente, inclusive, esse eixo, né, Gêmeos-Sagitário, ele também nos ensina quando falar e quando silenciar. Em Sagitário, a gente aprende muitas vezes que o silêncio, ele é melhor que a fala, porque às vezes no excesso, nessa bagunça, eu fico querendo na distorção, né, ser o Gêmeos que fala o tempo inteiro, que quer falar qualquer coisa, que fala, e que não dá tempo para o silêncio, para esse lugar que eu mergulho aqui dentro e eu falo assim, peraí, mas o que eu estou sentindo? Peraí, essa história é real ou essa história é criada na minha cabeça? Peraí, como é que eu vou falar para essa pessoa que eu tô chateada com ela? Como é que eu vou falar para essa pessoa que eu tô insegura? Como é que eu vou falar para essa pessoa que eu tô com medo, que eu tô triste, que eu tô chateado, que eu tô alegre ou que eu tô motivado? Então, percebam, é um momento da gente aprender a transitar naquilo que está no nosso emocional, nos nossos pensamentos, passando dentro da gente e como que eu coloco isso para fora. Como é que eu vou lá e comunico isso para a pessoa? Seja ela qual relacionamento eu tiver, como é que eu coloco isso para fora? E eu falo assim, olha, eu tô me expressando, esse é o meu sentimento, é isso aqui que tá acontecendo. E não fico, gente, nessa mania terrível. Eu acho uma mania terrível, tá? E eu tô no meio desse saco de farinha aí, da gente achar que as pessoas são obrigadas a lerem os nossos pensamentos. Isso é terrível, é terrível. Eu falo isso o tempo inteiro para todo mundo, para mim mesmo. Quando eu entro nesse circuito, ou quando qualquer pessoa chega para mim, né, e numa discussão eu falo assim, pelo amor de Deus, que mundo você vive? Né, que você acha ainda que eu sou capaz de adivinhar o seu pensamento. E vejam, se todas as vezes que vocês entram em discussões, qualquer discussão em qualquer setor da sua vida, muitas vezes não foi porque um acha que falou, o outro acha que escutou, o outro acha que eu deveria saber, o outro acha que deveria fazer, o outro acha que... Estão vendo? Achismos que estão na cabeça de cada um. Ah, e eu pensei que você deveria saber que eu não gostava de X coisa. Gente, que doideira, né? Que doideira. Então, que a gente possa, nesse período de Júpiter em Gêmeos, além de tudo, saber que essa voz que a gente põe no mundo, ela é muito valiosa. Olha aqui, eu vou trazer uma etimologia da palavra e eu já vou pedir aqui, tá? Com muita clareza na minha comunicação, que não é sobre uma religião e que vocês se abram para escutar sobre etimologia da palavra. Etimologia da palavra nada mais é do que o significado raiz. E depois, se ela foi inserida numa religião, numa doutrina específica, são outros 500. Mas o estudo da etimologia da palavra, inclusive, ele é um estudo filosófico. Quando a gente vai estudar a etimologia da palavra macumba, olha só que interessante, ma é um prefixo, e um prefixo que é plural, significa plural, e cumba são feiticeiros, ou seja, quando eu falo de macumba, eu falo de uma reunião de feiticeiros. E o que os feiticeiros faziam? Eles falavam, eles proferiam, né? Frases, palavras específicas que tinham poder e que então eram essas palavras que davam poder aos feitiços para que algo acontecesse. Olha que interessante. Então, uma palavra que depois foi altamente distorcida, quando eu vou lá e estudo a raiz, a etimologia dessa palavra, eu tô vendo que macumba tem a ver com o poder das minhas palavras. Inclusive, no inglês, to spell, que pode ter a ver ali com feitiços, é o que? Soletrar. Então, quando eu tô falando, quando eu tô dizendo qualquer coisa, a gente se esqueceu que existe um poder muito grande em cada palavra que é dita. Se eu for lá estudar a história, o que eram os feiticeiros, era porque eles falavam. Não vê assim, se a gente for ainda assistir os filmes, né? Quando eu falo abracadabra, eu preciso falar abracadabra para que alguma coisa aconteça. Ou seja, o poder, ele vem da minha fala. E é isso que eu acredito que nessa sociedade que distorce e que aí às vezes parece que eu posso falar qualquer coisa, eu posso falar de qualquer jeito, eu não penso para falar, qualquer coisa, né? Se tornou uma coisa tão banal, a gente esqueceu desse poder da nossa palavra. Palavras que podem destruir ou palavras que podem crescer.
Quantas vezes eu já não recebi, eu tô cansada de receber pessoas em atendimentos que vêm às vezes para um atendimento de astrologia ou de um atendimento de constelação familiar me dizendo que, olha, eu tô vindo, mas eu tenho um trauma, porque uma vez eu fiz uma constelação com uma consteladora e ela me falou tal, e eu nunca mais esqueci disso e minha vida virou um inferno desde então. Uma vez eu recebi uma moça para um atendimento de mapa astral, que ela falou assim, olha, eu tô vindo falar com você, mas eu tenho muito medo, porque a única vez que eu li o meu mapa, a astróloga só falou que o meu pai ia morrer num acidente, não sei o que lá. Ela falou, e desde então eu nunca mais consegui dormir tranquila, porque eu tô esperando o dia que meu pai vai ter um acidente de carro e vai morrer. Estão vendo? Isso é muito prejudicial ou engrandecedor, dependendo de como a gente se expressa e como a gente fala. E aí você pode me perguntar, Aline, mas não é verdade que dá para ver uma morte no mapa astral? Claro que é verdade, dá para ver uma morte no mapa astral, num tarô, num baralho cigano, numa constelação familiar. Porém, existe, gente, eu falo que existe um abismo gigante entre o que eu tô vendo e como eu vou expressar isso para aquela pessoa que está na minha frente. Eu já vi muitas mortes, sim, em mapas de pessoas que estavam atendendo comigo e que eu busquei a melhor maneira de expressar aquela possível manifestação, em que quando aconteceu aquele evento com a pessoa, algumas semanas depois, aquilo não foi um trauma para a pessoa, muito pelo contrário, ela veio me trazendo um feedback de que aquilo ajudou ela a passar pelo luto, que trouxe o entendimento do que aquilo estava na vida dela naquele momento, naquela jornada, e que graças àquela maneira conduzida, ela pôde ultrapassar aquele desafio, aquele momento de tanta dor, aquele momento de sofrimento, de uma maneira com um pouco mais de consciência. Então é isso que eu acredito. Quando a gente está aqui, né, a gente está num chuveiro sem fim na internet, né? Pelo amor de Deus, eu não sei vocês, mas tem hora que eu tenho vontade de pôr um off no meu celular e só ligar ele depois de um ano. Aqui a gente não consegue mais fazer isso, mas é à vontade, porque é tanto o tempo inteiro tá todo mundo falando e falando muita coisa e falando muita teoria e cada um tem um conhecimento diferente, cada um tem uma opinião diferente. Meu Deus do céu, que horas que você para um pouco e se fala, peraí, silêncio. O que é nada Brahma? Quando a gente estiver falando da filosofia hinduísta, é o que? O vazio. E nada Brahma é 99,9%. Sim, o que eu quero te dizer é que tudo isso que a gente vê, que a gente toca, que a gente escuta é 0,01%. Todo o resto é vazio. Então, olha isso como dá um bug na cabeça, né? Tenho toda essa informação que eu já estou recebendo e eu ainda escuto que isso é só 0,01%? Sim. Então, eu tenho capacidade de me conectar a esse 99,9% que é vazio. E nesse vazio é um momento, gente, que eu vou respirar no vazio. Meu Deus, espera aí, deixa aí passando, né? Deixa os pensamentos serem nuvens, eles irem passando um pouco. Não pergunta opinião. Não vai ver um curso novo, não vai ler um livro novo, dá um momentinho ali de silêncio, só fica num estado de observação, de vigília, só fica ali na presença. E tudo bem, depois você vai. Né? Não estou falando que não é para ir, porque eu sou a rainha da palestrinha, né? Como me chamo, eu sou a rainha do curso, eu sou a rainha dos livros, né? Que eu estou o tempo inteiro. Tenho um canal de comunicação, claro, me considero uma inspiradora de almas através da minha comunicação, porém, acredito que esses momentos de silêncio, eles são altamente necessários da mesma forma que a comunicação é necessária. Viajantes, eu desejo uma temporada geminiana linda para todos nós. Recomendo muito que vocês se aprofundem aí no mapa, olhem aonde esse trânsito vai passar na casa de vocês. É um trânsito, inclusive, que você pode fazer uma retrospectiva 12 anos para trás. Esse Júpiter estava exatamente em Gêmeos, no mesmo lugar do seu mapa, então talvez você fazendo essa retrospectiva, você consiga aí ter uma ideia, né, do que foi ativado em você 12 anos atrás e que agora ele vem, claro que numa espiral acima da consciência, mas ativando os mesmos conteúdos da sua vida para um ganho maior de expansão, para um ganho maior de manifestação. Não deixem, claro, de levar em consideração a debilidade do planeta, que sim, tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, tem a sua sombra, como tudo no mundo.
Porque se estamos num mundo dual, estamos falando que em tudo a gente toca na luz e na sombra, em tudo a gente toca numa ponta e na outra ponta. E claro, quiserem aprofundar aí nas temáticas da sua jornada, da sua vida, sigo aqui com os atendimentos da temporada geminiana abertos para que a gente possa expandir. É um planeta que eu tenho profundo apreço, inclusive porque sou uma lua em Sagitário, então Júpiter rege aí as minhas emoções, a minha lua, o meu dia a dia, literalmente. Então é um planeta que eu tô sempre aprendendo a me apropriar mais dele, a me conectar mais com ele. Então, acredito sim muito que a gente tem chances de ter aí capacidades incríveis da gente melhorar essa nossa expressão e essa nossa comunicação, se assim a gente se debruçar sobre ela. E claro, fiquem atentos daqui para frente ao que vocês vão compartilhar, ao que vocês vão proferir, ao que vocês vão levar de um ponto a outro de informação. Sugiro que tenham certeza das fontes onde vocês estão bebendo, do que vocês estão falando, tenham certeza se essa informação, se uma informação é verdadeira, se uma informação quer passar o bem ou se uma informação é maledicência, é fofoca, quer passar o mal, quer levar à destruição. Porque, claro, lembrem-se disso, com Júpiter ali, tudo que ele tocar, ele vai expandir. Então, nada que você falar nessa temporada vai ficar pequenininho, vai tomar uma proporção gigante. Por isso que a gente possa se conectar a essa sabedoria jupiteriana de justiça interna, de valor interno, de consciência, para que a gente se comunique com mais verdade, para que a gente seja claro com os nossos. Eu acho que, para mim, assim, essa é a premissa para que a gente aprenda nessa temporada. Clareza com aquilo que você manifesta, com aquilo que você fala com aqueles que estão ao seu redor. E por favor, gente, vamos sair dessa doideira de achar que os outros têm bola de cristal e que tem que adivinhar o que tem na nossa cabeça. Em Gêmeos, no seu lugar mais racional, lógico, prático, objetivo, vamos aprender a desenvolver esse movimento do um a um nas nossas relações. Eu falo o que eu penso, senão não tem como outro adivinhar. Seguimos caminhando por aqui, uma linda temporada para todos nós, acredito que vamos falar muito sobre isso daqui ainda. Se debrucem nas vidas pessoais, no mapa de vocês, tragam essa consciência da comunicação, da expressão e que Júpiter nos abençoe e nos expanda exatamente nesse nosso poder único em sermos seres humanos que podemos comunicar através das palavras aquilo que tem dentro da gente.